Bom, vamos para a resolução da prova do Enem de 2021 de Física. Enem 2021 de Física, tá? A primeira questão que a gente tem aqui diz assim, ó. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. Então ele quer dizer que ele vai montar pilhas com materiais de laboratório. A ilustração representa uma montagem que faz funcionar um cronômetro, tá? Um cronômetro digital. Daí temos aqui, ó, alguns, para mim é copinhos, né? Tem um nome técnico lá na química, né? Então a gente tem alguns copinhos aqui, 2 pares de copinhos, certo? Com substâncias aqui dentro, tá? Que ele vai me dizer aqui que seria o cobre e o zinco, ó. Cobre e zinco, cobre e zinco. Tá? Daí o que acontece aqui? Ele tem algumas ligações, ele coloca placas aqui dentro, placas aqui, e ele vai fazer algumas ligações. Então aqui eu tenho uma ligação aqui, certo? Aqui eu tenho uma ligação que vai lá no voltímetro, a gente tem um voltímetro aqui, desenhado, né? Que eu vou botar só um Vzinho, e tá ligado aqui, e pela parte de cima aqui vem para um cronômetro, que eu vou botar como se fosse uma resistência, tá? Aqui é o nosso cronômetro que é ligado, e esse cronômetro vai ligado lá na outra extremidade. E observe que no desenho do cronômetro vem o positivo e o negativo. Então, como tem negativo nesta parte do cronômetro que liga aqui, esse zinco é o negativo, ó. E a parte positiva do cronômetro vai ligar lá no cobre. O cobre é o positivo, certo? Ele diz que tem alguns elementos em laboratório que substituem as pilhas. A simbologia de uma pilha é o tracinho maior é o positivo e o menor é o negativo. E pela ligação, o que acontece? A gente tem uma ligação interna aqui, ó, que eu não tinha visto aqui, ó, certo? Na outra também tem uma ligação interna aqui, certo? Então, se o cobre é positivo, o zinco é negativo, ó. Tá mostrando o zinco negativo aqui, ó. Se o zinco é negativo, o cobre é positivo, tá? Bom, ele quer saber, ó, qual circuito equivale a que está ali em cima. Então, a gente vai desenhar. Primeiro, vamos desenhar as pilhas. Eu tenho 2 pilhas aqui, ó, positivo e negativo. Vamos ver como é que elas estão associadas. O terminal positivo maior, olha lá, o terminal positivo maior, que é o traço maior, e o terminal negativo menor. Esse negativo é ligado no positivo da outra pilha. Então, ligado no positivo da outra pilha e o negativo aqui, certo? Bom, o que ocorre aqui, ó? O negativo é ligado no cronômetro, que vai ser representado por uma resistência. Então, o negativo é ligado nesta parte da pilha, que seria o cronômetro. Ó, o cronômetro está aqui ligado na parte negativa. E o outro lado do cronômetro é ligado na parte positiva. Ó, positivo no cronômetro e negativo no outro lado do cronômetro, certo? E o voltímetro é ligado da mesma maneira, então eles estão em paralelo. Olha só esse voltímetro, da mesma maneira que o cronômetro está ligado no negativo dessa segunda pilha, vou chamar de primeira e segunda pilha. Então aqui eu tenho o voltímetro ligado na parte negativa e o outro lado do voltímetro, olha só, ele está ligado no lado positivo da primeira pilha. Então aqui a gente já tem um desenho aqui, ó, que vai ficar exatamente o desenho da letra B de Brasil, certo? A gente já poderia eliminar, né? Só em ver que tem 2 pilhas, uma pilha e outra pilha, eu ficaria com sendo 2 pilhas com a alternativa B e C. E pela ligação das pilhas eu já eliminaria, achava a resposta B também. Olha só como na C as pilhas estão invertidas, tá? O negativo está ligado no negativo da outra pilha, e não é, o negativo está ligado no positivo, já que eu descobri que o zinco é negativo e o cobre é o positivo pelo fato que tem o positivo e o negativo no cronômetro. Então essa é a questão número 1. Vamos para a questão de número 2. Um alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume V por V em solução de água e álcool na faixa de 0 GL até 100 GL. Então a gente tem aqui um instrumento, né, o alcoolômetro, tá?
que tem uma escala de 0 graus GL até 100 graus GL. 100 graus GL. Acho que todo mundo já viu esse graus GL aí nas garrafas de álcool, né, quando a gente compra, né? Com divisões de 0,01 GL. Então essa escala aqui, ó, tem divisões e cada divisão é de 0,1 graus GL, a escala que tem. A concepção de alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius. Então a escala, lá, o imetro, vamos dizer assim, ele vai fazer a verificação a 20 graus Celsius. Já dá para perceber que o exercício vai dizer que tem alguma interferência da variação de temperatura, né? Sendo necessária a correção da medição. Caso a temperatura da solução não esteja na temperatura aferida, é apresentada a parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que a escala perfeita é 20 graus, mas nem sempre a gente está 20 graus, né? Agora, antes da aula, me perguntaram que temperatura está... A gente está a 11 graus aqui na nossa cidade, né? Então tem uma interferência da temperatura. Então vem uma tabela de correção. Esta tabela de correção aqui tem o GL aqui, ó, graus GL, 35 e para 36, para dois tipos de álcool, né? E a leitura aqui tem para 20 graus Celsius, 21 graus Celsius, 22, 23, e a gente vai observar que vai alterar 34,6, 34,2, 33,8. Então, em ambas as situações da escala, eu já estou observando que o grau GL vai reduzindo com o aumento da temperatura. Tá? É alguma coisa que é inversa. Não sei se a pergunta vai sair por aí. Tá? 34,8. Só por observação, eu estou vendo que com o aumento da temperatura, não é? Aumento da temperatura 20, 21, 22, 23, o grau GL vem reduzindo. Vou botar assim, ó, graus GL reduz. Então isso é uma observação, tá? Bom, aqui diz da fonte, é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura, o que ocorre? Tá, o aumento da temperatura cai o grau GL. Agora a gente vai ver nas alternativas. Aumenta a dissociação da água, seria uma questão mais voltada para a química, né? Tá? Eu não saberia responder, né? Então eu tenho que procurar a alternativa correta para ver se está na física a resposta correta. O aumento da densidade da água e do álcool. Pessoal, densidade. Na B ele fala em densidade. Densidade é massa por volume. Nós sabemos que quando nós aquecemos os corpos, o que acontece com a temperatura? Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então a densidade vai ser reduzida. Ah, mas na água não tem a dilatação anômala. Pessoal, é de 0 a 4. Aqui a gente está com temperaturas acima de 20, tá? Então aumentou a temperatura, aumentou a temperatura, aumenta o volume. Ó. Aumenta o volume e a densidade reduz. Então a alternativa B está dizendo que teria aumento da densidade. E não, na realidade é uma redução na densidade. Alternativa C, mudança do volume dos materiais por dilatação. Então temos a resposta certa aqui, ó, onde diz que com o aumento da temperatura nós temos aqui uma mudança no volume devido à dilatação dos corpos. Resposta letra C, de Canadá. A 3 eu acho que cabe aqui. Vamos ver aqui. Ó. Os pesticidas organoglorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura em que certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. Então tem aqui uma massa de 500 gramas e me dá o período meia-vida de 5 anos. Pessoal, uma questão que vai ser considerada de química, mas a gente acaba vendo o período meia-vida dentro da radioatividade,
para os vestibulares que caem física moderna. Então a gente vai fazer, seria uma questão que no Enem é considerada de química, tá? A massa do pesticida no decorrer 35 anos. Pessoal, passado aqui 35 anos, qual que seria a massa? Tá? Pessoal, o esquema é o seguinte, período meia-vida, por conceito, é o tempo para a massa se desintegrar à metade. Então, a cada 5 anos, que é o período meia-vida, esta massa cai à metade. Para 35 anos, eu tenho que cair à metade quantas vezes? Olha só, 35 dividido por 5, 7 vezes a massa vai ser reduzida à metade. No momento que eu dividir 7 vezes o 500 por 2, eu acho a resposta do problema. É trabalhoso? É. Vamos fazer aqui, ó. Olha só, primeira vez, primeiro período meia-vida, tem que passar 7. A metade, 250. Segundo período meia-vida, 125. Ó, começa a ficar complicada a conta. Terceiro, a metade de 100 é 50. 50 com 12,5, 62,5. Se eu errar a conta, me alerte aí. Quarto período meia-vida, a metade aqui, 62 dá 31. 31,25. 31,25. Quinto período meia-vida. Pessoal, a partir daqui eu posso até arredondar, porque não vai fazer grande diferença se a resposta não é tão próxima. Olha os valores ali, 3,9, 31, 62, que é o dobro. Tá? Tudo é o dobro aqui, os valores. Então não tem muito o que me preocupar. Pô, eu vou até colar. Olha só, 250 é uma resposta, 125 é outra, 62 é outra, 25,21 é outra. Ah, não tem a próxima aqui, tá? Mas provavelmente vai ser a alternativa A, porque eu já cheguei nesse valor aqui pelas alternativas, né? Mas a quinta, nem tinha percebido que as alternativas iam dar esses valores aqui. Então, olha só, a metade de 31, tá? Vai ser 15,5, com 25 dá 12,5. Olha só como começa a complicar. 15,63 eu vou botar. 15,63, já tive um arredondamento aqui. O sexto período da minha vida, a metade de 15 é 7,5, mais 0,3. 0,3, 7,8 mais ou menos. E o sétimo período meia-vida, que é os 35 anos, a metade aqui dá 13,5, mais 0,4, 3,9 gramas. 3,9 gramas. O aluno poderia fazer desta maneira, como eu mostrei para vocês. As alternativas são as 4 primeiras aqui que estão erradas. Já dava para perceber que era um valor menor do que 31,25, por eliminação o aluno chegaria na resposta sem fazer cálculo nenhum. Outra maneira de fazer, seria mais técnica, é lembrar da tabela que a gente faz lá na física moderna, que eu tenho a massa e o período meia-vida. Quando não tem nenhum período meia-vida, a massa é 100%, que é o... Cada período meia-vida, a massa cai à metade. E eu tenho quantos períodos meia-vida aqui? 7 períodos meia-vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou sair dividindo por 2. Ó. No primeiro período meia-vida é 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos, 1 32 avos, 1 64 avos, 1 128 avos. Então, na realidade, em 7 períodos meia-vida, a massa vai ser dividida por 128. Então, eu poderia fazer esse cálculo direto, ó, 500 dividido por 128. Como as respostas são espaçadas, por eliminação tu já faria essa conta, tá? Não precisava fazer o cálculo. A gente vai fazer porque a gente está treinando, vamos dizer assim, 500 dividido por 128. Agora eu já sei a resposta aqui, né? Vai dar 3. 3 vezes 4 dá... 3 vezes 8 dá 24, vai 2, 3 vezes 2, 6, 7, 8, 3. Aqui dá 6, virou 49. 49 dá 116, vírgula. Põe um zero aqui, vai dar 9 vezes, ó. 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 2 dá 18. 18 com 7, 18 dá 25, vai 2. 9 com 2 dá 11, ó, praticamente zero, 3,9 gramas. E a resposta é a alternativa letra A de América. Questão de número 4. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons amarelos, castanho, laranja e vermelho.
A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Eu vou anotar aqui. Clorofila é responsável pelo verde das flores, né? Verde das flores. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom de verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como o caroteno, né, de coloração amarelo, alaranjado, e a antocianina, tá? De tons avermelhados. Tá? Então ele está me explicando aqui, porque eu não entendo nada dessa parte de biologia, o texto está me explicando que as folhas são verdes, tem muita clorofila. Tá? Se tiver algum erro agora é de biologia, tá? Que não nos interessa. Que no outono começa a ficar amarelo alaranjado, que daí começa a predominar o caroteno, e pode ficar até avermelhadas se predominar o antocianina, tá? Passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Bom, agora vai entrar a física, tá? A radiação solar é cor branca, tá? Cor branca. E na cor branca nós temos todas as cores, tá? Eu estou pensando, como se estivesse lendo o meu pensamento, tá? Conforme apresentado no espectro da absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Olha só, para mim ver verde, ela absorve no azul e o vermelho e reflete o verde. Nós sempre enxergamos o que é refletido, tá? Isso na aula de óptica a gente, tá? É base para ver como que a gente enxerga as cores. Assim, a luz refletida pelas folhas tem a falta desses dois tons que vemos da cor verde. Então a gente tem um espectro de cores ali, tá? No desenho. Então, para a gente entender a cor dos corpos é o seguinte: quando eu enxergo um corpo verde é porque reflete o verde e ele absorve os tons de azul e de vermelho. Se eu ver um corpo vermelho, vai ser refletido vermelho, daí ele vai absorver os tons que são opostos, que a gente vai ver na sequência. Já a antocianina absorve a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida das folhas contém antocianinas, aparece conforme as cores complementares, ou seja, o vermelho alaranjado. Ó, tá? Agora vem a pergunta: em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Pessoal, a pergunta é nos carotenos. Ó, um baita texto para fazer a pergunta nos carotenos. E outra coisa, tá? Quando eu enxergo, é a cor que reflete. E não está perguntando qual é a cor que reflete. Se fosse a cor que reflete, seria o amarelo e o laranja, certo? Ele está perguntando a cor que absorve. E ali nós temos um espectro de cores complementares. Então, como é que vai funcionar isso aqui, ó? Eu vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Ó, eu tenho um espectro aqui, e esse espectro aqui, ele tem algumas cores aqui. Aqui eu tenho violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Certo? Ele está perguntando no caroteno, que é amarelo alaranjado. Ó, amarelo alaranjado. Então muitos alunos marcariam essa resposta aqui. Pessoal, isso aqui é o que tu está enxergando. Ó, isso aqui, esta parte aqui, ó, esta parte aqui é o que tu está enxergando, certo? Mas a pergunta não é o que tu está enxergando. A pergunta é as cores complementares, ou seja, a parte que é absorvida. Então, cada cor que tu está enxergando, tu vai para o lado oposto do nosso espectro aqui, tá? E essa questão já caiu na prova em anos anteriores, é uma questão repetida, então o aluno já teria mais facilidade. Ó, o oposto aqui seria o azul,
O oposto ao amarelo seria o violeta. Então, o que está sendo absorvida, para ele enxergar laranja e amarelo, seria o violeta e azul. Ó, entre o violeta e o azul, a resposta é a letra A de América, tá? Se vocês começarem a fazer questões de provas anteriores, vocês vão verificar que essa questão já apareceu em prova, muito parecida, tá? De ver essa questão de absorvida e refletida, então ficar atento. Isso que tu falou do que eu enxergo, a cor que reflete, o que eu absorvo, a cor complementar, é para todas as cores ou só? Isso. Por exemplo, se eu enxergo um corpo azul, tá? A gente está iluminando com luz branca aqui na sala de aula, no sol, chegou todas as cores, por isso que eu botei aqui, ó, cor branca, todas as cores. Se tu enxerga o azul, chega todas as cores. Vamos supor que eu fosse um corpo azul, eu reflito o azul, chega nos teus olhos, e eu absorvo o restante, se fosse um azul puro, tá? Na vida real, né, quando tu enxerga um corpo azul, ele tem predominância do azul, então ele reflete mais azul do que as outras cores, daí o corpo ele é azulado, tá? Isso, as cores opostas ele vai, olha só, o verde está oposto que o vermelho, nesse espectro aqui, né? Nessa situação. Então, se tu enxerga verde, ele está absorvendo os vermelhos, tá? Ele chega a explicar isso no texto, beleza? Sim, é que eu achei que era só para esse texto, não para geral. Não, é geral, tá? Quando a gente vê a cor dos corpos, eu vou explicar direitinho, tá? Tranquilo? Questão número 5, pessoal. Questão número 5. Considere a tirinha na situação em que a temperatura ambiente é inferior à temperatura corporal do personagem. Então, nós temos o personagem, tá? Eu vou botar aqui um personagem qualquer, e o personagem geralmente está numa temperatura aí, se é um ser humano, próximo dos 36 graus Celsius. E ele fala no texto que a temperatura está inferior à temperatura corporal. Então, aqui no ambiente está com uma temperatura menor do que 36 graus Celsius, tá? A temperatura ambiente é inferior à temperatura corporal. Daí diz assim, ó, tá quente hoje, né? É mesmo. Se dá um dia quente, né, é inferior, mas não pode ser muita diferença. Vamos botar que esteja 30 graus Celsius. 30 graus Celsius no nosso exemplo, tá? Porque eles estão achando o dia quente. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você gosta de umidade? Não. Então salta correndo. Quer dizer, daí a tirinha vai cair na água, que é a umidade. Então já está me dizendo que umidade é água. Ó, umidade tem a ver com água. Só que quando se fala umidade, é umidade relativa do ar. Então umidade no ar é água no ar. E a gente não enxerga essa umidade. É o vapor de água no ar. A nossa cidade aqui ela é muito úmida, né? Então o pessoal quando vai assistir aula, quando o dia está muito úmido aqui no curso, vocês enxergam eu com um secador de cabelo na frente da câmera aí de vocês. Vocês enxergam o interior do secador de cabelo que eu tenho que secar essa umidade, ou seja, é água no ar, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de umidade do ar. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha se deve pelo fato de que em dias úmidos... Então a pergunta é o que acontece em dias úmidos. O que acontece em dias úmidos? Tá? Diz assim, a temperatura do vapor de água presente no ar é alta? Não necessariamente. Tá? Em dias úmidos significa, eu posso ter uma temperatura baixa, mas com um dia úmido. A umidade tem a ver com a quantidade de vapor de água, certo? Então não é a alternativa A. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo? Sim. O que acontece aqui? Ó? Por que nós suamos? De maneira simplificada. Tá? Se falar com o médico vai ter outros fatores biológicos, mas de maneira simplificada. Nós temos que manter a temperatura do corpo constante, certo? Então, desta maneira, o suor é para fazer essa regulagem, né? Para não um dia muito quente, a gente deveria subir a temperatura ambiente, a temperatura do corpo, isso não acontece, a gente mantém constante, então daí tem o suor. O que é o suor? É saída de água do organismo. A gente sabe que a gente é composto lá de 70%, 80% de água, né? Então a gente começa a dizer assim, evaporar a água, né? Isso nós chamamos de suor. Se o ambiente está seco, essa saída aqui, ela tem uma certa facilidade.
Agora, se o ambiente já tem água, ele já está saturado, as moléculas para sair do corpo, que é o suor, elas têm mais dificuldade. Então o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Então na evaporação, como tem mais água, vai ter uma pressão maior, vai dificultar a saída. Resposta B de Brasil, tá? Deixa eu ver outras aqui. A taxa de absorção da radiação pelo corpo torna-se maior. Também não, tá? O ar torna-se mal condutor, né? Pelo contrário, mais umidade, mais condutor, né? Então já descarta essa de cara. E o vapor de água presente no ar condensa ao entrar em contato com a pele, tá? Não, a condensação é quando a gente tem o ar quente e pega uma superfície fria, certo? Pega uma superfície fria. Aqui não tem nem como, né? O corpo está até com temperatura maior do que a do corpo aqui. Não tem nada a ver essa última alternativa, a resposta B de Brasil, tá? Por que não é a letra A? Está falando que a temperatura do vapor de água presente no ar é alta, tá? A umidade não depende da temperatura, e sim da quantidade de vapor de água, tá? Então posso ter um dia com baixa temperatura e um dia úmido. Tá? Não necessariamente eu preciso ter um dia como no exercício que fala que a temperatura é alta, tá? Porque estão com... Na tirinha diz assim, ó, que hoje está quente, poderia ser um dia frio com alta umidade também, tá? Bom, questão de número 6. No seu estudo sobre queda dos corpos, Aristóteles afirmava que abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro que tinha razão, tá? Na nossa aula de queda livre aqui, eu falei sobre resistência do ar, né? Eu larguei folhas no chão, caderno no chão, né? Porque a gente tem aquela falsa sensação que o pesado cai primeiro, mas isso está associado à resistência do ar, tá? Então o colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido do que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura, e eu provo. Largou uma pedra e uma rolha, a pedra chega antes, pronto, está provado. Foi o que eu fiz aqui na sala de aula. Eu larguei uma folha e um livro. O livro chegou primeiro, então a gente tem aquela sensação, pô, o mais pesado chega primeiro no solo, certo? O colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como que isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Também fizemos esse exemplo na sala de aula. Pegar a folha aberta, largar ela, cair devagarinho, e a mesma folha ser amassada, tem a mesma massa, se botar na balança tem a mesma massa, não tem nenhuma mais pesada do que a outra, e ela amassada, ela cai rápido, certo? Bom, isso é deu a fonte aqui, tá? Daí diz assim, ó, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o quê? O que está influenciando aí, tá? Pessoal, de largar uma folha aberta e largar a mesma folha amassada. Pessoal, aqui a gente mexeu na aerodinâmica, e a aerodinâmica tem a ver com a resistência do ar. A resistência do ar nos atrapalha. Numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, o carro tem toda uma aerodinâmica específica. Se quebrar um aerofólio, ele tem que parar no box, porque não vai continuar a corrida. Não vai continuar em alta velocidade, porque o ar vai começar a frear ele, tá? Então, quando se larga uma folha aberta, a gente tem o ar segurando a folha para ela cair lentamente, enquanto com uma aerodinâmica diferente, o ar vai ser desviado, vai ter uma quantidade menor aqui de resistência do ar. Então, a resistência do ar que faz, né, a gente ter essa falsa sensação, falsa não, porque acontece com resistência do ar, né? Da bolinha cair rápida e a folha cair devagar. Se fosse no vácuo, sem a presença de ar, ambos cairiam ao mesmo tempo, tá? Tanto a folha aberta como a folha fechada. Então, o que explica isso? O peso dos corpos? Não, aqui tem o mesmo peso, ó. E essa cai antes e essa cai depois. A resistência do ar é a resposta certa, a resposta B de Brasil.
Questão de número 7. Questão de número 7, tá? A figura foi extraída de um antigo jogo de computadores chamado Bang Bang, tá? Daí já vou fazer a figura aqui, ó. A gente tem aqui uma elevação aqui, desce uma montanha e nós temos um canhão na parte de baixo aqui, ó. Um canhão na parte de baixo. Aqui a gente tem o ângulo θ e uma velocidade V0, a gravidade G, um ponto P com uma elevação de 10 metros aqui, do plano lá de cima, 10 metros. Aqui eu tenho um canhão A, que está a 35 metros do nível da parte de baixo, 35 metros da parte de baixo. E do canhão A ao canhão B tem um alcance aqui, na horizontal a gente sabe que é o alcance, né, que é 120 metros até o canhão B. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para os módulos da velocidade inicial V0 e o ângulo de disparo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar e ele sabe que a bala disparada anteriormente tinha o θ de 53 graus. θ de 53 graus. Passou a tangenciar o ponto P. Pessoal, ele fala que a bala vai tangenciar o ponto P, vai passar raspando no ponto P aqui. Ó, vai passar raspando no ponto P. Tá? E no jogo a gravidade é 10 e considere o seno de 53 graus de 0,8 e o cosseno de 53 graus de 0,6. E desprezando a ação das forças dissipativas, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, então vai continuar o 53, qual deve ser aproximadamente, né, o menor valor de V0 que permita ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o A. Então ele quer saber quanto é que vale essa velocidade inicial para continuar tangenciando o ponto P, ó, e acertar o canhão aqui, certo? Tranquilos? Bom, é um exercício de lançamento oblíquo, tá? A gente vê a matéria de uma forma organizada, horizontal e vertical, que são dois movimentos, e a resolução, quanto a gente manter esse horizontal e vertical, fica melhor para a gente entender. Então vamos botar aqui, ó, na horizontal. O que acontece? Eu não tenho aceleração MRU, certo? Então tem aqui que o V0 é o Vx, ó, é a componente Vx. Os livros chamam de V0x, eu chamo de Vx, porque a partir daqui ele tem sempre o mesmo valor. Esse Vx é o V0 vezes como o ângulo toca, onde toca, coça, vezes cosseno de θ. Como o cosseno de θ é 0,6, eu vou dizer que o meu Vx é 0,6, ó, cosseno de 53, 0,6 V0, certo? E a fórmula que eu tenho é o Deus vê tudo, que no caso aqui a gente usa como x, que é o alcance. Então eu vou ter aqui x é Vx vezes t. O x é 120, ó, eu tenho aqui, ó, 120, ó. O que ele anda na horizontal é 120. O meu Vx é 0,6 V0 vezes t. Observe que eu estou com duas variáveis aqui, o V0 e o tempo, tá? Por isso que eu vou precisar de uma segunda equação e eu vou para o movimento na vertical. Passando esse 0,6 dividindo, eu vou ficar com V0t é igual a 120 dividido por 0,6. A gente sabe que 0,6 é 6 sobre 10 e o 10 passa multiplicando, vai ser o V0t, vai ser 1.200 dividido por 6. V0 vezes t vai me dar 200. Olha lá, eu fico aqui, ó, V0 vezes t é igual a 200. Eu só quero V0, mas aqui eu tenho V0 vezes o t. Tem que achar esse tempo. De que maneira que eu vou fazer? Eu vou para a vertical. Ó, na vertical, eu vou ter que a altura que ele atinge, ó, a altura é igual a V0YT, ó, V0YT, né, menos GT2 sobre
2, tá? A altura eu tenho, que é de 35. A velocidade inicial de y, ó, na vertical, velocidade inicial de y é o V0 vezes o seno de θ. Porque o Vx é o V0 vezes cosseno de θ. Agora aqui o meu V0y, ó, V0y é o V0 vezes o seno de θ. Venho pesquisar aqui o seno de θ, o θ é 53 graus, é 0,8. Então o meu V0y é 0,8 vezes V0. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar do V0y, eu vou botar 0,8 V0 vezes T, menos a gravidade é 10, 10 dividido por 2 vai dar 5t ao quadrado, tá? Nesse momento o cara se apavora, né? Uma equação do segundo grau com duas variáveis aqui, o V0 e o t. Mas eu sei que o V0t é 200, olha, presta atenção, V0 vezes t é 200, então eu vou ficar com 35 é igual a 0,8 que multiplica V0t. V0t eu tenho pronto aqui, que é 200, menos 5t ao quadrado, 5t ao quadrado. Eu vou passar o 5t ao quadrado para o outro lado para ficar positivo, 5t ao quadrado, passou para o outro lado positivo da igualdade. 200 vezes 0,8 dá 160, e esse 35 que é positivo passa para o lado direito da igualdade, menos 35. Então vou ter que t ao quadrado, vai ser 165 menos 35 dá 125. 125 que vai passar esse 5 dividindo aqui, ó. 125 dividido por 5 vai dar 25. Olha que legal, 25. Então t é raiz de 25, o tempo é 5 segundos. Pessoal, não é um tipo de questão clássica do Enem de fazer muito cálculo, mas eu acho o tempo de 5 segundos. Mas ele quer o V0. Mas eu tinha que o V0 vezes o t, que era duas incógnitas, era 200. No momento que eu acho o tempo, eu volto nessa expressãozinha, eu vou ter é igual a 200. O V0 vai ser 200 dividido por 5, o V0 vai dar 40 metros por segundo. 40 metros por segundo, alternativa correta, 40 metros por segundo, alternativa correta é letra C de Canadá, tá? Fechamos aí a questão de número 7, tá? Bem trabalhosa, tá? Essas observações que a gente tem que ver. A questão número 8, a questão de número 8 traz o seguinte: analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verifica-se algumas características em relação ao seu desempenho, considerando o mesmo automóvel em duas versões. Uma delas funciona a álcool e a outra a gasolina, são os carros flex, né? Então o carro funciona tanto a álcool como a gasolina, certo? Tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho do motor, tá? Então ele me mostra aqui que a gasolina, o carro vai de 0 até 100 km por hora em 13,4 segundos. E em álcool, são dados numa tabela, de 0 até 100 km por hora em 12,9 segundos, tá? E mostra ali, né, a velocidade máxima, tá? A gasolina e a álcool, tá? Considerando desprezível a resistência do ar, qual a versão apresenta maior potência? Então, tu quer a potência maior, tá? O Enem às vezes cobra também aquele conhecimento do dia a dia, né? Tá? Quem tem carro flex sabe se botar álcool aumenta a potência do automóvel, tá? Isso é um conhecimento popular, vamos dizer assim, tá? Álcool, o carro anda mais, a gente escuta esse tipo de coisa, tá? Bom, mas a gente vai resolver como se a gente não soubesse disso, né? Então vamos ver. Com a versão a gasolina consegue maior aceleração. Esta é a que desenvolve maior potência. Bom, a gasolina, maior aceleração. O que é aceleração? ΔV sobre ΔT. Os dois variam a mesma variação de velocidade, né?
A gasolina, o tempo é maior, ó, leva mais tempo para chegar até 100 km por hora, então a aceleração é menor. Então a aceleração é menor, a alternativa A está fora de cogitação. Na B, com aversão à gasolina, atinge maior valor de energia cinética. Esta é a que desenvolve maior potência. Pessoal, desenvolve maior energia cinética, tá? Essa aí nos deixa em dúvida. Vamos ver outras aqui. Com aversão à gasolina, atinge maior valor de energia cinética. Esta é que desenvolve maior potência. Pessoal, o que acontece? Potência é energia sobre tempo. Se eu considerar essa situação do primeiro quadro aqui, a energia cinética é mv² sobre 2. É o mesmo carro, tem a mesma massa, certo? Ambos vão atingir a mesma velocidade. Então, para a mesma energia cinética, que é essa situação, para a mesma energia cinética, observe que o álcool faz isso em menos tempo, por isso que tem mais potência. E aqui diz que na versão a gasolina atinge maior valor de energia cinética e esta que desenvolve maior potência. Não, a gasolina não desenvolve maior potência. É álcool que desenvolve maior potência, a B está errada. Tá? Me deixou meio em dúvida ali por causa da energia cinética, mas... Não, assim, ó, ele está dizendo que a versão a gasolina atinge maior potência, tá? Eu vou pegar a situação que tem a mesma variação de energia cinética, tá? Que o carro vai de 0 a 100, é um teste da fábrica, de 0 a 100. Então, tu tem a mesma massa que é o mesmo carro e tu vai atingir a mesma velocidade. Tem a mesma variação de energia cinética, que a inicial é 0, tá? Então, para a mesma variação de energia cinética, quem consegue em menos tempo atingir os 100 km por hora? O álcool. Então tem maior potência. Que a potência é a rapidez de realizar um trabalho. Então tu consegue realizar esse trabalho com álcool, mas em menos tempo, porque ele é mais potente. Então ele está me afirmando que o carro a gasolina é mais potente na B. Então está errado. Na C, como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, essa é que desenvolve maior potência. Ó, a C está me dizendo que tem a potência maior. Potência do álcool é maior que a potência da gasolina. Tá? O final está certo. Agora a gente tem que ver se isso tá de acordo. E aqui vem a parte mais difícil. Para mim é bem difícil essa questão. Ó. Com a aversão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética. Tá? Quando fala taxa de variação, é por segundo. Tá? Então aqui eu tenho ao contrário, eu tenho a mesma variação de velocidade, a mesma variação de energia cinética para tempos diferentes. Mas para 1 segundo, o que acontece? Por segundo vai acabar dando álcool. Né? Então o que acontece? A resposta correta é a letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas. Né? Na D, como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Não é a mesma porque depende do tempo, não é só da variação de velocidade, está errado. Com a versão a gasolina, fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir 100 km por hora. Fica mais tempo? Fica. Esta é que desenvolve maior potência. Não, tem que ser em menos tempo, ao contrário. Então, realmente, a letra C é a resposta correta da 8. Questão de número 9. Questão de número 9. Pessoal, a 9 aqui nós temos o seguinte. Diz assim, ó. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água, quando no normal estado. Daí vem um texto e diz assim, a distância média dos planetas ao Sol e a densidade média, tá? Vem uma tabela ali. Daí diz assim, ó, considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, qual planeta o cordel faz referência? Pessoal, no cordel ele fala em densidade, ele fala ali, ó, que o planeta que está se referindo, ele não dá o nome, mas diz que é menos denso do que a água. Então, o planeta que ele se refere, planeta
tem a densidade menor que a água. Como a gente sabe que a densidade da água é 1, então tem que ser o planeta que a densidade é menor que 1 grama por centímetro cúbico. E olhando na tabela, a gente vai ver que os valores só tem um menor que 1, que é 0,7. Então a densidade do planeta, pela tabela, é 0,7. E o planeta que tem a densidade 0,7 é Saturno. Saturno. Pessoal, Saturno, a resposta é de Dinamarca. Questão número 10. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração na direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida pelas superfícies quentes da superfície, deslocando para altas altitudes. Dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e as brisas marítimas. Tá? Então, eu quero saber os processos. Eu tenho o Sol aqui, tá? Eu tenho aqui as ilhas de calor, que são as cidades aqui de São Paulo, tá? Então, temos aqui as cidades, ilha de calor, e a brisa vem e acaba subindo, ó. Quando chega aqui, a brisa acaba subindo, certo? Bom, ele quer saber quais são os dois processos de calor. Entre o Sol e a ilha de calor primeiro. Qual é entre o Sol e a ilha de calor? Pessoal, o calor vem de que maneira? Do Sol para as cidades, através da irradiação. Irradiação, tá? Vem do espaço, né? Passa pelo vácuo. A única forma de calor que passa pelo vácuo é a irradiação. E depois ele quer saber entre as ilhas de calor e a brisa. O que as ilhas de calor fazem com a brisa? Por que a brisa vem aqui e acaba subindo? Pessoal, aquece essa ilha de calor e o ar é aquecido. E o ar quente, o que acontece com o ar quente? O ar quente, ele sobe. A gente sabe que o ar quente sobe e o frio desce. Né? O ar quente diminui a densidade, ele sobe. Como ele veio, aqueceu e subiu, né? Eu tive um movimento de fluido aqui, de ar. Então a gente tem a convecção. Então na convecção acontece nos fluidos, né? Que são líquidos e gases. No caso o ar aí se inclui na convecção. Tá? Que quando aquecido ele acaba subindo. Então a resposta é irradiação e convecção, resposta A de América, certo? Questão de número 11. Questão de número 11. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela conduz mais calor, é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. E com isso a economia de gás, tá? A taxa de condução de calor depende da condutividade do material, de sua área A e da diferença de temperatura e a espessura D de material, sendo dada a relação, tá? Então na realidade é a relação do fluxo de calor, que é ΔQ, calor por tempo, tá? Mas também é Ka ΔT sobre D. Isso aí é a fórmula que a gente está acostumado, tá? Isso para a panela, ó, a taxa de condução depende, tá? O que se trata o problema, tá? No restaurante, o que é importante? A economia de gás. Então, para economizar gás, a panela tem que conduzir bastante, certo? Isso vai influenciar não somente no gás, tá? E outra coisa que o restaurante também precisa, que é fazer o alimento mais rápido, né? Então, quanto mais fluxo de calor,
mais rápido vai ser feito o alimento e menos gás vai gastar. Em panelas com 2 materiais, a taxa de condução é dada por, tá, isso aqui, um material. Quando é um material, essa aqui. Quando são 2 materiais, nós temos que ΔQ, o fluxo, ΔQ sobre ΔT, é igual a KA ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Esse K não tem, tá? Tá no nosso material, mas não tem, porque os K já estão aqui embaixo, né? São 2 materiais, tem dois coeficientes de condutividade térmica diferente e distância de espessura diferente também, porque a panela é feita de 2 materiais. Em que D1 e D2 são as espessuras dos 2 materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para a panela são o alumínio, daí ó, o alumínio tem o K de 20 watts por metro Kelvin, o ferro, alumínio, o ferro que é 8 watts metro Kelvin, o aço que é 5 watts por metro Kelvin, e me dá ainda a questão do cobre, que tem o K de 40 watts metro Kelvin. Comparando uma panela de ferro com uma de alumínio e uma composta com espessura de cobre e com espessura de aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente de economia, pessoal, ele quer a ordem crescente de economia. Então ele quer a menos econômica para a mais econômica. Tá? É isso? Deixa eu ver aqui as perguntas. A ordem crescente, não, da mais econômica para menos. Da mais econômica, ó, já ia errar aqui, ó. Da mais econômica para a menos econômica. Menos econômica, certo? Eu vou calcular o fluxo de calor. Quem é que é a mais econômica? Que tem o fluxo maior, fluxo de calor maior. Quem é a menos econômica? Que tem o fluxo de calor menor, certo? Agora eu vou só rever aqui o que ele pede. Compara-se uma panela de ferro. Então vou ter aqui o fluxo do ferro, é uma situação. Uma de alumínio, fluxo de alumínio. E uma composta da espessura de cobre com a espessura de aço. Uma é cobre mais aço. Tá? Todas com a mesma espessura total. Então todas têm uma espessura D. Ó, o fundo da panela lá, a espessura da panela é D. Agora do cobre e do aço vai dar D o total, mas vai ser meio a meio. D sobre 2 e D sobre 2. Tá? Vamos fazer o cálculo do fluxo de cada uma delas. Me deu a fórmula. Quando é uma substância só, um material só, eu tenho que é K do ferro, vou botar aqui, K do ferro, já vou botar direto, ó, K do ferro é 8 vezes a área A, vezes a variação de temperatura pela espessura que é D. Deixa assim. Do alumínio, o K do alumínio é um material só, do alumínio é 20, A ΔT sobre D. Como isso é igual a isso, ó, como isso aqui, ó, é igual a isso aqui, eu já tenho que o fluxo do alumínio é maior que o do ferro. Então a resposta, o alumínio, como é da mais econômico para menos econômico, o alumínio tem que estar na frente do ferro, nas alternativas. Já dá para eliminar alguma coisa, né? E essa aqui que é a mais complicada, ó. Eu vou ter aqui, ó, a área A, ΔT, e aqui eu vou ter aqui a distância 1 sobre o K1. Só que a distância do cobre é a metade de D, ó, D sobre 2 dividido pelo K do cobre. Qual é o K do cobre aqui? É 40. Mas, eu estou copiando a fórmula que foi me dada no enunciado. A distância é a metade da espessura sobre o K do aço, que é 5. Eu vou ter que acomodar para poder comparar com as outras. Aqui eu vou ter A ΔT, e a parte baixa aqui é mais complicadinha. Vou ter
D sobre 2 dividido por 40 é a primeira vezes o inverso da segunda. Vai dar D sobre 80 mais D sobre 10. Ó, D sobre 2 dividido por 5 fica 1/5, né? Faz o inverso da segunda, vai dar sobre 10. Aqui eu vou fazer o MMC, A delta T. MMC vai dar 80. 80 por 80 dá 1. E aqui 80 por 10 dá 8. 8D. Vai dar A delta T sobre 9D sobre 80. Faz a primeira vez o inverso da segunda. Eu vou ter aqui 80A delta T sobre 9D. Observe que isso aqui é igual às demais. Então, eu vou ter que comparar o número da frente, tá? Ele quer, na ordem, a maior economia. Ele quer o maior fluxo de calor. Então, eu vou ter que ter o maior número. 20 é maior do que 8. Beleza. Agora, 80 por 9, quanto é que dá? Oi? Eu me perdi um pouco ali no D sobre 2, só se puder repetir. Porque diz que a espessura total da panela é D. Tá? Então fica a metade para cobre e a metade para aço. Beleza? Tá, bem. Tá. Então nós temos aqui, ó, 80 dividido por 9. Tá? Se fosse por 10 dá 8. Por 9 dá mais que 8. Vou botar 8. 8 vezes 9 dá 72. Sobra 8, vai dar 8,8888. Dá uma periódica. Então, qual é a mais econômica? O maior fluxo é o 20, é o alumínio. Então, a mais econômica é o alumínio. Depois, 88888. Então, é o cobre com aço. Cobre mais aço. E, por último, a menos econômica é a panela de ferro. Então, vamos procurar a alternativa correta aqui. B. Alumínio, cobre com aço e ferro. Resposta B de Brasil. Questão número 12. Cientistas da Universidade tal, na Austrália, demonstram que em 2012 que a lei de Ohm é válida para os fios finíssimos, cuja área de seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimento de alguns dos fios construídos, respectivamente, com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação pelo estudo, tá? Então a resistividade é a mesma, tá? As resistências elétricas dos fios na ordem crescente, pessoal, cuidem isso, na ordem crescente. Se é na ordem crescente, eu tenho que pegar da menor para a maior. Eu sempre alerto vocês, porque eu já errei exercício de botar na ordem contrária, tá? Então a gente precisa lembrar que a resistência é ρL sobre A, certo? Então eu vou ter aqui, ó, eu tenho que saber, são quatro fios. Então eu vou ter a resistência 1, é ρ, o L é o comprimento, ó, o L é o comprimento 312 dividido pela área que é 9, o R2 é ρ, o comprimento é 47 dividido por 4, R3 vai ser ρ, o L é 54 dividido por 2 e o R4 é o ρ, L é 106 dividido por 1, certo? Como ele fala que o ρ é para considerar o mesmo, certo? Eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho que procurar o menor e indo para o lado do maior para estar na ordem crescente. Aqui 106 por 1 dá 106 mesmo, certo? 54 por 2 dá 27. 47 por 4 é uma conta que eu posso perder tempo na prova. Eu falo como que eu faria. Eu faria, ó, 47 dividido por 4, eu faria 48 por 4. Pessoal, aumentei bem pouquinho em cima. Isso aqui dá 12, tá? 12. Se tu fizer na calculadora, vai dar 11,1 coisa, mas é só por comparação, certo? Agora, esta conta 312 dividido por 9, eu faria assim, ó. 312 por 10 daria 31,2. Por 9 dá mais do que 31,2. 34, 35, tá? Então, não vai fazer diferença, tá? Vou botar assim, ó, 34, tá? Então ficou dessa maneira, tá? Daqui já, se quiser a gente faz a conta, mas eu acho que é só para a gente perder tempo. Qual que é a menor de todas? Olha só,
12 é o R2. A segunda menor, né? 12, depois é 27, é o R3. Depois do R3 é o R1. E por último nós temos o R4. Então o R2 é menor do que o R3, que é menor do que o R1, que é menor do que o R4, C de Canadá. Resposta C de Canadá. 13. Pessoal, essa 13 foi muita sacanagem cair na prova, tá? A gente tem as lâmpadas aqui, ó, são lâmpadas verde, que eu vou botar um V, lâmpada vermelha, lâmpada verde, vermelha e uma lâmpada azul. Eu não acho essa questão difícil, eu acho trabalhosa demais, tá? E a gente tem uma bateria aqui, ó. Tem uma bateria, eu vou botar uma só, tá? Uma bateria. Daí ele vai me explicar. Um garoto precisa montar um circuito que acende 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas, de fios e de bateria e 2 interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha a B, ele abre BC e vice-versa. Então, olha só, ele vai ter um interruptor e o interruptor funciona da seguinte maneira. Ó, o interruptor é assim, ó, A, B e C. Se ele fecha a B, se a B é fechado, BC é aberto. Então, se eu fechei aqui, está aberto aqui. Quando eu fecho para lá, ó, BC fechado, o AC é aberto. Esse interruptor, chamado chave paralela, né, interruptor paralelo, tá, mostra ali uma gangorra ali, ó, uma gangorra. Ou ele fecha para o lado de cá, ou ele fecha para o lado de lá. Jamais vai fechar o A com C, ó, os extremos. Então, uma gangorra aqui, ó, mostra assim, ó, ele fecha aqui ou fecha lá, tá? O garoto faz 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Tem que testar até achar a resposta, tá? A resposta eu vou ver aqui, a resposta é a letra D. Então eu vou fazer 1, 2, tá? Não vamos fazer todas, né? Então olha aqui, ó, vamos ver a A aqui, por que está errado. Essa já vai ser a A aqui, ó. Eu cheguei aqui, tá no B, ó, tá no B aqui, tem o A aqui em cima e o C aqui. Daí a primeira vai lá no A, olha lá, lá no A, aqui tem o B e aqui tem o C, e fecha o B aqui no azul. E aqui fecha aqui, ó. Pessoal, o que acontece? Tem que ligar um de cada vez. Então eu vou fazer o teste. Presta atenção no primeiro aqui, não é a resposta correta, mas a gente vai aprender. Eu quero ligar o verde, tá? Então eu vou forçar ligar o verde. Então olha só, para ligar o verde, ó, a posição tem que fechar ou AB ou BC. Então vou fechar aqui, ó. Fechei aqui, aqui não interessa que posição tá. Vou botar qualquer posição, botar aqui embaixo, aqui. Se botar lá em cima vai dar o mesmo. Ó, tá ligando só o verde. Verde, ok, fechou. Ligou só o verde. Tem que ligar uma lâmpada de cada vez, não pode ligar 2, tá? Agora eu quero ligar só o vermelho. Vou fazer uma ligação para ligar só o vermelho. Pessoal, para ligar o vermelho, como tem uma ponte aqui, eu tenho que trazer o interruptor para baixo aqui, ó. Fechou aqui, ó. No momento que eu faço isso, ó, eu tenho o circuito fechado lá no vermelho, ó. Circuito fechado no vermelho. Liguei só o vermelho. O interruptor está para baixo aqui, perfeito. Se eu botar esse interruptor para cima aqui, ó, vai ligar o vermelho e vai ligar o azul. Então, nesta posição aqui tá ok. Ligou só o vermelho. Agora eu vou fazer uma combinação nos interruptores para ligar só o azul. Olha só. Tem que estar para baixo aqui. Se estiver para cima, não vai ter ligação para esse lado de cá. Tem que estar para baixo aqui. Daí, quando eu ligar aqui para cima, liga o azul, ó. Liga o azul. Liga o azul. Ó, vem por aqui a corrente, ó, vai lá no azul, passa aqui, fechou o circuito, só tem corrente, circuito fechado. Ligou o azul. O cara pode se iludir, pô, resposta certa. Consegui ligar o verde, consegui ligar o vermelho e agora liguei o azul. Mas nesta posição aqui, liga o azul, mas liga o vermelho também, ó. A corrente vai chegar aqui e aqui ela vai se dividir, uma parte por aqui, outra por aqui. Vai ligar as 2 lâmpadas. Então essa não pode. Beleza? E daí tem que ir testando todas. Alguém tem curiosidade de alguma delas? Porque a resposta é D, a gente vai fazer a D.
Quer ver alguma para a gente testar ou não? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A C, o que acontece com a C? A C eu descarto direto. Já vou botar a C aqui, que está errada. Essa é a A, tá? A A está errada. Agora a C eu vou descartar ela direto. Tá? Era uma que eu não ia perder tempo. Ó. Por quê? Aqui eu tenho a verde, aqui eu tenho a vermelha e aqui eu tenho a azul. E olha só o que acontece aqui, ó, os interruptores aqui, ó. O cara ligou o B com B do outro. Aqui tem o A, aqui tem o A e aqui tem o C, ó. Não interessa que ligação que eu vá fazer, né? Vou tentar ligar o verde aqui. Quando eu ligar o verde aqui, ó, liguei o verde, ó. Mas o azul está sempre ligado, ó. Olha só, o azul aqui, ó, tem circuito fechado para o azul. Então essa ligação mantém o azul sempre ligado. Então quando ligar qualquer outra, o azul está junto. E tem que ser uma de cada vez. Então a C dá para descartar direto. Agora a gente vai para a resposta certa, que é a alternativa letra D. Letra D. Então vamos ver por que a D é correta. Está aqui a fonte. Aqui eu tenho o verde. Aqui eu tenho o vermelho e aqui eu tenho o azul. Em cima está tudo ligado, mas por baixo está aberto o circuito aqui. Ó. Aqui está no A, aqui está no A também, tá? Aqui vem no B, daqui. O C está ligado lá no B do outro. E o C aqui está ligado no azul, beleza? Bom, vamos conferir agora. Eu quero ligar só o verde. Eu consigo ligar só o verde? Pessoal, a chave tem que estar ligada, é uma gangorra, ou aqui ou embaixo. Eu quero ligar só o verde, não pode estar embaixo, tem que estar em cima aqui, ó. No momento que eu fizer isso aqui, tá o verde ligado. Se a chave estiver para cima aqui ou para baixo, o circuito está aberto aqui, não vai fechar o circuito de outra lâmpada. Então o verde está ok, ó. Tá? Eu vou botar em qualquer posição, botei aqui embaixo, botar em cima também, só o verde está ligado. O verde conferiu, certo? Agora eu vou tentar ligar só a lâmpada vermelha, Pessoal, o que acontece? Para ir para lá tem que passar aqui para baixo, ó. No momento que eu passo aqui para baixo, para ir fechar o circuito do vermelho, isso aqui tem que ser para cima também, ó. Fechou o vermelho, ó. Fechou o circuito do vermelho, o vermelho está funcionando. Eu abri o verde, ó. Ó, o verde aqui não está mais ligado porque abriu o circuito. Para ter corrente tem que estar com o circuito fechado. Então nesta posição para baixo aqui para cima lá, eu fecho o vermelho aqui, ó, só o vermelho ligado. Vermelho, ok, certo? E para ligar o azul, tem que ser por esse fiozinho para passar lá para o azul. Então eu vou descer esta chave, quando eu desço essa chave, eu abro o circuito do vermelho, olha só, eu abro o circuito do vermelho, o vermelho desliga, o verde já está desligado por aqui e eu consigo só a luz azul funcionando, que o circuito vai vir por aqui, a corrente vai fechar o circuito. Então aqui o azul, ok, e é o que pede no exercício, não é? Uma posição de ligação da chave para ligar uma lâmpada de cada vez. Então a resposta é D, de Dinamarca. Questão número 14. Questão de número 14, tá? O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de um mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura, tá? Então acho que todo mundo já viu isso aqui, o pessoal de pendura em portas, né? Tá? Então tem aqui vários cilindros aqui, ó, tá? De tamanhos diferentes, tá? Daí ele pega aqui, ó, o 1, ó, o 1 tem um comprimento 1 e o 2 tem um comprimento 2. Vou chamar de L1 e L2 de comprimento, tá? Considere F1 e V1 respectivamente a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som. Então aqui, ó, esse bastãozinho 1, eu tenho aqui a frequência 1 e a velocidade V1, certo? Emitidos pela barra de menor comprimento. E F2 e V2, essas mesmas grandezas. F2 e V2, tá? Grandeza para o som emitidos pela barra de maior comprimento. A relação entre as frequências fundamentais
e suas velocidades de propagação são... Pessoal, frequências fundamentais. Quando fala em som fundamental, é primeiro harmônico, tá? Um som fundamental é... Só porque a gente está revisando, tá? Primeiro harmônico. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é falar sobre a velocidade. A velocidade de uma onda depende do meio. Aqui é o som, o V1 vai sair pelo ar, V2 também vai sair pelo ar. Então V1 é igual a V2. Por quê? Porque é no ar, é o mesmo meio. A velocidade 1 é 340 metros por segundo, a velocidade 2 também 340 metros por segundo. Então, se desse para eliminar algumas, o cara já eliminava nessa parte aí. Agora é pergunta de frequência em relação ao comprimento, certo? Então, tem aqui um comprimento curto e um comprimento longo. Então, só para a gente relembrar, um tubo ele pode ser aberto ou o tubo ele pode ser fechado. Como é o primeiro harmônico, a onda do tubo é assim, ó. Aqui é do primeiro, ó, onde é aberto, onde é fechado aqui, ó, tá? O comprimento do tubo, que a gente chama de L, tem uma fórmula. Quando a gente vê esta parte aqui, ó, o comprimento do tubo, se ele é aberto é N vezes meio comprimento de onda. Por que meio comprimento de onda? Porque começou na crista e terminou no vale, da meia onda. Já o comprimento de onda para o tubo fechado é N vezes 1/4 da onda, porque ele começa na crista e termina na posição de equilíbrio, dá 1/4 de onda. Pessoal, mas isso não vai interessar nada no exercício, porque ele não me fala se o tubo é aberto ou fechado, tá? Mas eu vejo que em qualquer um dos dois tipos de tubo, o comprimento do tubo ele é proporcional ao comprimento de onda. É diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quem tiver maior comprimento no tubo tem maior comprimento de onda. Então, o que acontece aqui? Eu sei que o tubo maior é o 2, ó. Então, eu tenho que o comprimento de onda 1 é menor que o comprimento de onda 2. E como a velocidade é constante, o cara lembrar que V é igual lambda F, que é a fórmula fundamental aqui da parte de ondas, ele vai tirar aqui a frequência, velocidade pelo comprimento de onda. Ambas têm a mesma velocidade, a velocidade é constante. Quem tiver o maior comprimento de onda tem a menor frequência, são grandezas inversamente proporcionais. Então a frequência 1 é maior do que a frequência 2. Então a resposta é essa, a frequência 1 é maior do que a frequência 2 e as velocidades são iguais, a resposta é D, de Dinamarca. Questão número 15, questão de número 15. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligados por uma haste rígida isolante que formam um halteres. Então a gente vai olhar aqui, ó, como se fosse um halteres. Tem uma haste aqui e tem duas cargas com o mesmo módulo e sinais contrários, tá? Formando um halteres. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita, ó, tem um campo magnético aqui. Pessoal, quando entra campo magnético é a regra da mão direita, tá? A gente já começa a lembrar lá do magnetismo. Ó. Tem um campo magnético B, só que a sacanagem é estar aqui, ó, e a gravidade é entrando no quadro, ó, a gravidade, esse sinalzinho de X, é entrando no quadro, certo? Daí diz assim, a imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Então eu tenho aqui a carga e funciona da seguinte maneira, tá? Eu tenho gente presencial aqui, então eu vou explicar ali na câmera, já venho aqui para te explicar, tá? Pessoal, aqui é o halteres, ó, aqui é o halteres, tem uma carga de cada lado, certo? E tu vais enxergar por cima, ó. Vou chegar perto da câmera aqui, eu vou olhar por cima, porque a gravidade está para baixo. Então a visão, essa é a parte mais difícil do exercício, tá? Ó, eu vou olhar por cima, a gravidade para baixo e o campo está para lá, tá? Então uma visão de cima, tá? Essa é a situação. Pegou o esquema aqui? Eu estou olhando de cima, ó, de cima. A gravidade é para baixo, o chão está lá, o chão está lá. A gente está olhando assim, ó, tá? O chão é o quadro.
beleza? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Visto de cima o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético, está representado em quê? Pessoal, é regra da mão direita. Só que a regra da mão direita é o seguinte, ó. Mão direita, campo, velocidade, se a carga é positiva eu tapa com a palma da mão, se a carga é negativa eu tapa invertido, com a parte de trás da mão. Eu tenho que saber qual é a velocidade. Quer? Dentro é positivo? É, dentro é positivo. A palma da mão é positiva e a parte de trás da mão é negativa, tá? Não vimos essa parte ainda, tá? Mas olha só, presta atenção. E para achar a velocidade? Pessoal, se é um halteres eu estou olhando de cima e a gravidade é para baixo, imagina o halteres ser essa caneta aqui, eu estou olhando de cima. Se eu largar ela, a caneta vai cair. Então a velocidade é para baixo. Então se eu estou olhando de cima, esse halteres vai cair. Ele vai entrar na folha, porque a gravidade é para baixo. Então eu vou aplicar a regra da mão direita na carga positiva. Campo, tá? Velocidade para baixo, porque ela vai cair. E eu dou o tapa para baixo com a palma da mão, porque a carga é positiva. Então aqui a força magnética é para baixo. Já esta negativa, olha só, o campo para a direita, mão direita. A velocidade é para dentro do quadro, porque está caindo, que é o chão do quadro. E o tapa é com a parte de trás da mão, com o dorso da mão, porque a carga é negativa. Então a afirmativa que vai me dar a força nesta configuração é a alternativa letra A de América, certo? Temos a 13ª questão, porque a gente fez uma de química lá, de período meia-vida. Então nós temos aqui, ó, o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VEC em função do tempo. Então ele me dá um gráfico aqui, tá? Que é um eletrocardiograma, certo? Aqui é o tempo em segundos e aqui é a pulsação do coração do cara. Observe que tem uma certa repetição, é um movimento periódico, certo? Daí ele me dá, é todo quadriculado, tá? Ele me dá aqui um quadrinho desse aqui, cada quadrinho, cada divisão é 0,2 segundos, certo? De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Bom, o que é batimentos por minuto? Batimentos por minuto, tu quer a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, tu quer a frequência. Só que é por minuto. E a gente está acostumado a achar a frequência em hertz, que é por segundo, daí tem que fazer uma conversão. Para isso eu vou fazer o quê? Olha só, como se repete, existe uma frequência e existe um período. O período é o tempo para um ciclo completo. Então eu vou pegar a ponta aqui, ó, começou aqui, foi, terminou aqui, ó. Aqui é um ciclo, foi, terminou aqui, é o próximo ciclo, é o próximo batimento. Então aqui vai existir um período. O que é o período? O tempo para fazer um ciclo. 0,2 é o espaço de cada quadrinho aqui. Então de pico a pico, tá? Nas ondas a gente vai chamar de crista a crista. De uma crista a crista, quantos quadrinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 quadrinhos. Então o período é 5 vezes 0,2 cada quadrinho. Isso vai me dar 1 segundo, porque o tempo está em segundos. Achei o período é de 1 segundo. Mas eu quero a frequência cardíaca. A frequência é o inverso do período. Mas como o meu período está em segundo, eu vou fazer 1 dividido por 1, que é o período. Isso vai me dar uma frequência de 1 Hz. 1 Hz. Então, a frequência cardíaca desse paciente é 1 Hz. Ainda bem que não tem alternativa a 1, senão muita gente ia lá marcar 1. Por quê? Porque Hertz é por segundo. Então, o coração dele está dando 1 batimento por segundo. Só que tu quer por minuto. Então, se dá um batimento em 1 segundo, 1 minuto é 60 segundos, vai dar 60 vezes mais. Vou multiplicar por 60, vai dar 60 batimentos. Pode fazer uma regra de 3, né? Batimentos por minuto. 60 batimentos por minuto. A resposta é letra B de Brasil, e aqui a gente encerra a prova de física de 2021 do Enem.